O tema de hoje é as armas do valente bem armado. Estou aqui com a minha Bíblia, minha velha Bíblia, cheia de esparadrapo, cheia de fita durex, porque ela é muito bem amada e trabalhada e consumida. E no livro de Lucas, o médico, o Dr. Lucas, escreveu no capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando o valente, bem armado, olha só, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Nós vamos ouvir o que significa isto, as armas do valente bem armado. Vamos orar ao Senhor? Vamos lá. Agora, aquieta o seu coraçãozinho, tranquilize-se, fique sentado, Bíblia na mão, agenda, aquela caneta Dupont da Bic, aquela prateadinha bonita, e vamos ouvir o Espírito falar. Esta palavra não vai voltar vazia. Ela tem um plano, ela tem um propósito. Pai amado e bendito, a alegria que está no meu coração não é uma alegria da carne, porque na minha carne não há bem algum, Senhor. É uma alegria do Espírito. É algo profundo, é algo eterno, é algo a ser celebrado, algo a ser glorificado, porque tu disseste, Pai, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque tu vencerias essas situações e esta paz viria ao nosso coração. Por isso, Senhor, fala-nos esta noite. Do outro lado, há pessoas tranquilas, sossegadas, mas há muitas pessoas cujo coração está na boca, cuja mente está agitada, cujas perspectivas de vida estão sombrias. Mas tu tens uma palavra para nós, Pai. Eu sei que diretamente do trono tu falarás aos nossos corações, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, a minha alma, o meu espírito, o meu coração, para ministrar a palavra em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, meus filhinhos na fé, meus amados do meu coração, eu confesso que eu me maravilho todos os dias com a voz do Espírito Santo. Isto é algo que está implícito na minha vida. O Espírito me diz, quando eu lhe pergunto, Senhor, o que eu devo falar à igreja? O que eu devo ensinar à igreja? Aí eu oro, eu leio, eu pesquiso, eu estudo e eu escrevo a mensagem, porque eu ouvi esta voz maravilhosa do Espírito Santo. Alguns dias atrás, e eu anunciei no domingo isto, o Senhor me falava sobre o valente, esta figura do valente da Bíblia, está falando do diabo e os seus ascetas, está falando dos seus agentes perversos, está falando de principados, de potestades. Ele disse dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E ele está dizendo que essa figura maligna tem uma armadura, e ele disse armadura, e ele tem despojos, ele tem vidas dominadas como um valente. Mas diz que quando chega o mais valente, isto tudo termina, esse sarau todo termina. Cai a estrutura do valente
quando o mais valente, diz a Bíblia Sagrada, que é Jesus, né? Quando o mais valente o vence e tira-lhe a armadura, tira tudo aquilo que ele confiava, tira-lhe todos os despojos, tira-lhe todos os bens. Então, quem é o valente neste texto? É a figura do diabo, é a manifestação dos principados e potestades, que tem muita gente dominada. Quem é a figura do mais valente? Jesus. Então, o valente tem armas. Eu vou falar sobre isso esta noite. Mas o mais valente tem armas muito mais poderosas. Olha como é que disse 2 de Coríntios 10, 4. Você está ouvindo uns estalinhos aqui, não é a panela de pressão. É alguma coisa técnica que nós vamos já corrigir também. 2 de Coríntios 10, 4. O que diz a palavra do Senhor? As armas da nossa milícia, veja, o valente tem armas, tem uma armadura, mas as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas. Por isso é que o mais valente amarrou o valente. São mais poderosas. Diz, elas são poderosas em Deus, e elas são tão poderosas que elas destroem fortalezas, anulam sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então a pergunta é, quais são as nossas armas que são tão fortes que derrubam as armas do valente? As nossas armas, diz Paulo, elas são poderosas em Deus. Nós temos falado muito sobre isso. Quais são as nossas armas poderosas em Deus que destroem qualquer situação contrária? Primeiro, o nome de Jesus. Meu amado, você sabe que quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de um ídolo, eu não estou falando de um aion, eu não estou falando de um mito, eu estou falando do Senhor, Kyrios, o Rei de Reis, o Senhor do Senhor. Então, quando eu creio neste nome, o nome de Jesus, eu creio num nome cheio de poder. A Bíblia diz que é o nome que está sobre todo nome. Ele é o mais valente. Primeiro, então, a minha arma espiritual, poderosa em Deus, é o nome de Jesus. Segundo lugar, a palavra da graça de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz. Então, todos os dias, nós devemos de meditar na palavra, ler a palavra. Eu já expliquei que se você ler uma vez, 2, 3 vezes por semana, não acontece nada, mas se você ler no mínimo 4 vezes e meditar na palavra, diz que o seu coração começa a se despertar, que há um mover tão grande que a fé passa a ser 230% mais forte do que quem não lê a Bíblia. O engajamento com a igreja passa a ser mais de 200%. Portanto, acima da pessoa que não tem vida de estudo bíblico, de meditação na palavra. Então, nós precisamos saber, Jesus é o primeiro, o nome de Jesus. Segundo lugar, a palavra, que é viva e eficaz. Terceira arma que nós temos, a oração. Amados, eu vou lhes dizer, a oração é a força da nossa vida. Quem tem experiência de oração, a quem Deus inclinou o seu coração para a vida de oração, esta pessoa é poderosa, mano. Todos os dias, às 4h da manhã, às vezes até mais cedo, o Senhor me desperta e eu chego ao meu escritório e eu disparo aquelas figurinhas, ora o apóstolo ajoelhado orando, sempre uma palavra de força, e centenas de pessoas, jovens, homens, mulheres, chefes de família, anciãos, crianças, muita gente, centenas e centenas de pessoas já estão lá aos pés de Deus e outros vão se juntando a nós. Então, o nome de Jesus, a palavra de Deus, a vida de oração, a igreja. Infelizmente, meu amado, estamos privados daquilo que é
a essência da vida. A voz que priva um povo de estar na sua igreja, amado, só pode ser do diabo. Porque a igreja, estou falando, não é só o templo, é a comunhão dos santos. A igreja é essencial, a igreja é o nosso refúgio. Portanto, nós estamos agora fazendo igreja interativa, mas isto é uma tremenda, de uma guerra no meu coração. Eu não aceito isso, amado. Deus não criou igrejas interativas. Graças a Deus que temos as mídias sociais e que podemos interagir com você, graças a Deus, mas eu preciso de estar na casa do Pai. Eu preciso de estar em comunhão. Por quê? Porque é a congregação, e é dentro da congregação que Deus assiste. Portanto, se Ele assiste, é a congregação dos santos. Logo, a vida da igreja é uma vida de poder, é uma arma espiritual. Quinto lugar, armas espirituais em Deus, a nossa armadura. Eu venho ensinando desde março, você acreditar no revestimento dessas peças, o capacete, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o evangelho, os sapatos, as sandálias, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados, a oração contínua. Então, nós temos aqui armas tremendas. O nome de Jesus, a palavra da graça de Deus, a vida de oração, a comunhão dos santos na igreja, a armadura. Sexto lugar, os anjos do Senhor. Você sabe que eu creio no ministério angelical. Eu creio no mover dos anjos de Deus. Eu creio que são os anjos que nos sustentam em suas mãos, disse o salmista no Salmo 91, para não tropeçarmos em alguma pedra. Portanto, os anjos de Deus são arma. Quando eu dou ordens aos anjos de Deus, eles obedecem. São ministros, são labaredas de fogo, eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E em sétimo lugar, a nossa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Então, diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Não são armas da carne, são armas poderosas em Deus e elas destroem. Portanto, o mais valente, ele amarra o valente, ele destrói a fortaleza. Então, nós temos, só lembrando, o nome de Jesus como arma, a palavra da graça de Deus viva e eficaz, a vida de oração, a essência da comunhão da igreja. Deus me livre, o que Deus irá fazer como justiça contra quem nos priva de estar na casa do Pai, só podia ser uma ordem diabólica. Então, a vida da igreja, o revestimento da armadura, os anjos do Senhor e a nossa confissão. Nós estamos aqui diante de 7 armas poderosas, as nossas armas, as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus. Então, pastor, mas o senhor está falando que o valente tem armas. Exatamente. E nós vamos agora, nestes próximos 30 minutos, discorrer, porque eu lhe digo, são 45 anos pregando, amado, e eu me maravilho até hoje com a voz do Espírito Santo. Eu sei que na carne não sou nada, eu sei que eu não presto na carne, não valho nada como pessoa. A minha carne é carne de imundícia, é pó, isso aqui não vale nada. Mas Deus aprove ao Senhor me separar e me escolher, desde antes da fundação do mundo, consagrado no ventre da minha mãe, para chegar a esta terra, como Deus disse ao profeta Jeremias. Eu te conheci quando ainda não tinhas nascido, e quando você nasceu, eu te consagrei profeta às nações. Então, eu me maravilho como é que durante 45 anos, amado, eu tenho ouvido nitidamente a voz de Deus a respeito do que eu tenho que ensinar, do que eu tenho que ministrar. Nunca repeti uma mensagem em 45 anos de pregador.
Claro que há temas que vão e voltam, leva vinho a Ribeira Mota, mas eu não sirvo pão bolorento. O pão que eu dou às minhas ovelhas não tem molde, não tem aquela penicilina, sabe? Quando você tem um pão velho que fica aquele bulor, não tem, amado. Eu não dou águas absintosas, amargas ao meu povo. Eu não pego pasto velho e pinto de verde. E também, você, quando me ouve, você não precisa de um dicionário canônico para ver o que eu estou dizendo. Eu estou falando o que Deus fala, com a linguagem de Deus, objetiva, clara, sincera, livre de preconceitos, de amarras, porque eu não sou um religioso fanático, eu sou um crente em Jesus Cristo radical. Então, primeiro aspecto que eu entendo ser uma arma do valente, que nós precisamos estar atentos, eu já venho dizendo isto há algum tempo na igreja, o engano. No livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, olha, comunica aos seus amigos que você está ao vivo com o apóstolo, tá bem? Mateus 24, 4 e 5 diz assim, quando perguntaram a Jesus, estudamos isto no domingo, olha lá, Senhor, quando é que vão suceder estas coisas? Qual é o sinal da tua vinda? Como é que será a consumação do século? Quando é que estas coisas todas acontecerão? E Jesus disse, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal de uma arma desse valente, que não pode entrar na nossa mente, não sabe do nosso futuro, não pode tirar nada do que Deus deu, não pode entrar no nosso corpo, absolutamente nós somos propriedade exclusiva de Deus, portanto não existe um crente possuído. Isso é uma loucura. São vermes que andam dizendo isso à humanidade, amados. São criaturas do pântano que dizem, eu vi um crente possuído pelo demônio. Não, ou é crente ou é possuído pelo demônio. Não existe um crente em Jesus Cristo que também é propriedade do diabo. Ou ele é de Deus ou ele é do diabo. Então o engano é alguma coisa que vem como arma do inimigo, do valente, e não veio nesta quarentena. No livro de Gênesis, no capítulo número 3, lá no início da Bíblia, no versículo 13, ele diz assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente, o valente, o principado, o potestado, o diabo, a potestade. Então ele está dizendo, a serpente me enganou. Você sabe quantas serpentes estão em lugar chamado altares, enganando as pessoas? Quantas serpentes estão aí nas rádios enganando as pessoas? Quantas serpentes estão aí em meios de comunicação? Olha, um pequeno jovem pregador no outro dia estava dizendo, muita gente ouvindo, Deus não tem o controle sobre tudo. Chegou agora, é garoto, é neófito, já colocou os pés na janela e já está mandando brasa dizendo, Deus não tem o controle de tudo, Deus não é tão soberano. E muita gente ouvindo um enganador, amado. Então o engano, o que ele faz? Em 2 de Coríntios 4, vamos lá, rapidinho, temos muitas passagens bíblicas, 2 de Coríntios 4, 4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então diz que a serpente engana, enganarão a muitos, haverá muitos falsos profetas, a serpente cega as pessoas, e eu vou lhe dizer uma coisa, é trágico, é surreal, mas eu tenho que lhe dizer isto, a maioria dos cristãos são enganados, não percebem, não sabem, porque não têm conhecimento que estão sendo enganados.
A maioria está sendo enganada. Eu conheço lugares, amado, onde o líder descaradamente, ele tem a sua mente tão cauterizada pelo demônio que ele diz coisas e o povo, sendo enganado, diz que uma semente que você compra de R$1.000 vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, vai enriquecer você. E tem gente comprando a tal enganada, porque ela não sabe, não percebe. O engano é muito interessante. No livro de Jeremias, no capítulo de número 9, eu tenho que falar mais baixo, Jeremias 9,6 diz assim: vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então ele diz que há pessoas que vivem no meio da falsidade e por viverem na falsidade se recusam a ouvir a Deus. Se recusam a me conhecer porque vivem no meio da falsidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, mas não há lugar mais falso com esta questão do cristianismo do que Roma. Olha, eu vou lhe dizer, amado, você nunca viu um papa, nunca, com uma Bíblia na mão. Você nunca viu um papa falar Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca. Então as pessoas estão no meio da falsidade e por causa da falsidade que cega, que engana, as pessoas se recusam a conhecer a Deus. Então o engano trai o crente. E há muitos crentes enganados. Veja, Tiago 1:22. Tiago 1:22. Olha o que disse o meio-irmão de Jesus. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então existem falsos profetas enganadores, existe a serpente enganadora, cega as pessoas, a falsidade que não deixa as pessoas conhecerem a Deus. E ele diz agora, olha, se você não praticar a Bíblia Sagrada, você está se enganando a si mesmo. A lei da sementeira é uma verdade inequívoca. Eu colho aquilo que eu semeio. Se eu aceito o engano, eu colho o erro. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: o diabo, está falando do tal valente, o sedutor deles. Quer dizer que o diabo é um sedutor. Quando Jesus, o Senhor, perguntou a Eva, o que você fez? Ele disse, não é que eu tenha feito, é que a serpente me enganou e eu comi. Eu fiz porque a serpente me enganou. Então, a vida de um cristão tem que ser conhecida pela verdade. E dizer-lhe isto, amado, o engano é uma das armas do valente. A destruição do povo de Deus é muito grande pela falta de conhecimento. Eu vou lhe dizer que o conhecimento é bíblico em primeiro lugar e, em segundo lugar, o conhecimento social. O que se está passando hoje, meu amado? Existe uma guerra bacteriológica, problema sanitário, mas existem países que os governantes não se deixaram levar pela conduta dos equivocados. Não houve oposição e o governo. Houve uma posição em favor do povo. E aí nós temos países onde o nível letal é baixíssimo. A vida normal, Suécia, os países nórdicos, Finlândia, Nova Zelândia, não existe. Existe um compromisso dos governantes em favor do povo, amado. Então o inimigo tem usado falsas instruções, mentiras, para destruir uma nação. Nós não aceitamos isso. Eu tenho um videozinho de 4 minutos e picos de uma médica, e ela vai falar sobre isso. Eu não sei quem é pessoalmente, mas é uma médica que está aí nas mídias sociais. Eu acho muito importante ouvirmos o que uma médica tem a dizer sobre este momento. Vou pedir ao bispo Zé Carlos para colocar, por favor, esse vídeo da doutora Luciana Monteiro, que eu acho que é fenomenal. Oi, pessoal. Sou Luciana Monteiro de Natal e queria chamar vocês para uma reflexão acerca do que está acontecendo. A gente faz uma reflexão
a respeito dessa quarentena. O que é que tem por trás? Se ela é realmente necessária? O que é que está acontecendo? Eu fiz um texto e peço licença a vocês para ler. Mais de 400 mil pessoas curadas no mundo e a imprensa só fala de mortos e infectados. A tragédia da audiência e a audiência dá dinheiro, muito dinheiro. A mídia há tempos não tem audiência tão alta. Será que a quarentena é ruim para ela? O STF retirou do presidente a autoridade sobre a reabertura das atividades econômicas, passando a governadores e prefeitos essa prerrogativa, dinheiro de rodo, para gastarem como bem entenderem e sem prestação de contas. Será que a quarentena é ruim para eles? Há um remédio que já foi autorizado pela FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, pela Anvisa daqui e pelo Conselho Federal de Medicina, com eficácia conhecida há muito tempo e comprovada, mas apressaram-se em desmerecê-lo porque ficou conhecido como remédio de Bolsonaro. Informaram, desmereceram e negaram a esperança e cura para as pessoas por questões pessoais e políticas. Se não fosse eficiente, o Dr. Davi Wipper, coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, tomaria inclusive com autoprescrição e que se curaria? E o Dr. Roberto Calil, médico do Hospital Sírio-Libanês, médico de Lula e Dilma, inclusive, tomou e foi curado. O general Heleno Wajgarten, um veterano da Segunda Guerra com mais de 90 anos, a mãe dos donos do Preventicênio, concorrente do plano que o ex-ministro Mandetta trabalhava, mas também tomou e se curou. Na saúde, sabemos que mesmo o remédio certo tem que ser dado no momento certo e na dose certa. Sabe-se também que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Doses erradas, para cima ou para baixo, é contraindicado e perigoso. Por outro lado, o remédio não pode fazer mais mal que a doença. Para matar o carrapato, não precisa tocar fogo na vaca. Estima-se que 38 milhões de brasileiros vivem da informalidade. Feirantes, pipoqueiros, vendedores de picolé. Estima-se também que mais de 600 mil empresas faliram. Falam em mais de 10 milhões de desempregados. Cada vida importa. Mas não há saúde sem economia, não há educação sem economia, não há assistência social sem economia, não há salários sem economia. É fácil falar, fica em casa com a geladeira cheia e dinheiro na conta. Mas há pessoas que, se a economia não girar, elas não comem. Isso para falar do básico, do mínimo. O que peço é um equilíbrio, bom senso. Peço que as autoridades se sensibilizem com os necessitados. Obrigar famílias inteiras a permanecerem confinados em casa sem ter o que comer é ditatorial. É de uma insensibilidade e indiferença sem nome. Países como Japão, Suécia, Polônia não fecharam uma bodega sequer, mas mantiveram a economia e os empregos, se protegendo e protegendo os outros, usando máscara, distanciamento, álcool e superaram. Por que não podemos fazer igual? Apelo pelos empregos, pelos necessitados e, repito, há muitos lucrando com a tragédia. Pânico espalhado na população não ajuda nem resolve. Informação e atitude, sim. Quantas epidemias já enfrentamos? Gripe suína, gripe aviária, H1N1, H2N3, cólera. Na H1N1, usamos o Tamiflu e superamos. Por que essa é diferente? Vemos governos prendendo cidadãos nas ruas e em casa e soltando criminosos a quem estão atendendo. Por que gestores se negam a liberar as atividades com as devidas precauções? Só há no mundo inteiro um trabalho sobre quarentena e esse trabalho é da China. A mesma que originou essa e outras pandemias. Mídia lucrando, políticos lucrando e nós sofrendo. Será que estão mesmo preocupados com o povo? Freud, o pai da psicanálise, médico, dizia que a humanidade prefere a fantasia. A fantasia é mais sedutora que a realidade. A mentira é mais doce do que a verdade.
Mas a mentira dói muitas vezes e a verdade dói uma só. Pensem nisso. Bem, depois de termos ouvido esta palavra de uma médica, deixa eu lhe dizer, porque engano tem que ser esclarecido. As pessoas têm que saber o que é engano, porque ela é uma arma do valente. Olha só, 40% da população brasileira perdeu 100% da sua renda. 40% da população brasileira perdeu 100% da sua renda. Cada aumento de 1% no desemprego gera cerca de 6 mil mortes por ano. Estão aqui as estatísticas. Isto é muito interessante você saber. 66% dos hospitalizados por Covid-19 nos Estados Unidos são pessoas desempregadas e aposentadas que nunca saíram de casa para nada. E, finalmente, deixa eu lhe dizer, o vírus chinês traz 8 mortes por milhão aqui no nosso país. A meningite traz 13 mortes por milhão. A tuberculose, 24 mortes. Os afogamentos, 30 mortes por milhão. Suicídios, 61 mortes. Doenças cardíacas, 150 mortes por milhão de habitantes. Acidentes, 204 mortes por milhão. 8 mortes pelo vírus. Então nós temos que saber que a verdade tem que ser dita ao povo, amado. Existe sim um engano em muitas áreas nesta questão que estamos vivendo hoje. E simplesmente todo mundo está calado. Ninguém está contestando, ninguém está dizendo nada, porque exatamente como a serpente fez com a Eva. Quando Deus perguntou, Eva, o que você fez? Disse, não, sabe uma coisa, eu fui ouvir, fui enganada pela serpente e fiz, comi. Então, engano é a arma número 1 de Satanás. Número 2, as distrações com as coisas do mundo. Você sabe que Marcos 4,19 diz que quando caiu uma semente e diz que foi semeada entre os espinhos, diz que por causa dos cuidados do mundo, da fascinação, da riqueza, das ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Então, meus amados, quando a palavra é infrutífera, quando a pessoa está se distraindo com as coisas do mundo, perdeu o seu foco com a verdade de Deus, aí se afasta do primeiro amor, se esfria na sua relação do Senhor, porque as distrações são as fascinações, as ambições. Você sabe uma coisa? O mundo vende ilusões. Eu não tenho ilusão a respeito disso. O mundo vende ilusões. E as ilusões, muitas vezes, sufocam a palavra. A palavra se torna infrutífera. As prioridades da vida deixam de ser as espirituais para serem as fascinações e as ambições, as ilusões. Não aceitemos isso, porque isto é uma arma do valente. Lembre-se que nós temos armas poderosas que destroem estas armas. Terceiro lugar, os atrasos. Você sabe que no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo de número 10, versículos 12 a 13, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Micael, um dos príncipes, dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel fez uma oração e durante 21 dias, todo o sistema diabólico, o príncipe da Pérsia, portanto, os principados, as potestades, tudo aquilo que luta contra o reino, contra a luz, contra Deus, eu chamo dos agentes perversos que fazem as pessoas pensar que Deus não vai atender, que Deus não vai responder. São os atrasos, né? Os delays. Né? Nós estamos aqui no estúdio, para chegar a minha mensagem ao estudo principal, tem um delay de 6 segundos.
Então, para Deus não há delay, amado. Para Deus não há atraso. Assim, não temas. Desde o primeiro dia, o Senhor está no comando, está no controle, Ele tem o tempo, Ele tem o modo. Diz que no momento em que você aplicou o teu coração, no momento em que você orou, no momento em que você se humilhou perante Deus, diz, foram ouvidas as tuas orações. Então, amado, durante esses dias, nós temos feito muitas orações. E a sensação que nós temos é que há um atraso, né? Eu disse um dia desses, essa pandemia vai acabar mais cedo do que pensamos. Porque na mente retrógrada de quem não entende o coração de Deus, é muito simples dizer às pessoas, fica em casa. Claro que a quarentena tem os seus benefícios, mas todo mundo está dizendo isso. Não pode a quarentena matar as pessoas de fome, tirando-lhes o emprego. O que nós devemos fazer? Seguir regras sanitárias como os países de primeiro mundo fizeram, meu amado. E que venceram. Na Suécia, na Noruega, não existe, nunca ninguém ficou em casa, amado. Então, nós precisamos de entender, Deus não atrasa nada. Deus tem um tempo, Deus tem um modo. Mas, tanto o engano quanto as distrações, né, que você deixa de priorizar Deus, quanto os atrasos, aparentes atrasos, são armas do inimigo. Deus não atrasa nada. Deus tem o tempo dele e a forma de agir. Ele diz, desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas. Agora, houve uma guerra, aí veio o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e derrubamos o príncipe da Pérsia. Isso é muito importante você saber. Não há atrasos com Deus. Quarto lugar, uma das armas que o inimigo usa, e neste período nós temos que estar atentos, são os desapontamentos, as frustrações, os dissabores. Você sabe que às vezes você espera um reconhecimento de alguém por quem ou pela qual você fez alguma coisa e não chega o reconhecimento. E o diabo usa o desapontamento e diz, está vendo? Você fez, você aconteceu e agora não tem resultado. E isto às vezes martiriza a pessoa. No livro de Gênesis, capítulo 40, fala de um desapontamento muito interessante. Gênesis 40, olha lá. Gênesis, capítulo 40, versículo 14. Olha o que diz a palavra. Porém, lembra-te de mim quando de tudo te correr bem. Rogo que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. José estava preso, ele revelou um sonho ao mordomo-chefe e ele disse, por favor, lembra-te de mim. E diz o versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, meu amado, puxa vida, você às vezes faz bem às pessoas e as pessoas se esquecem. E o inimigo usa estas situações dos desapontamentos para ser uma arma que martiriza a mente da pessoa, aprisiona a mente da pessoa e a pessoa fica, puxa, ele não se recordou, ele não se lembra, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Então, isto é muito interessante porque uma desilusão maximizada é uma mente atordoada. O Salmo 119, glórias a Deus, versículo 116, diz assim a palavra do Senhor, ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Então você sabe, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Então há pessoas que estão passando por um drama muito grande de vida, porque esperaram, e a nossa esperança, disse Paulo, tem que estar em Deus. Às vezes a pessoa diz, não, que eu esperei do meu marido, eu esperei da minha esposa, eu esperei do meu chefe, eu esperei do não sei de quê. Eu tenho ouvido pessoas gritarem aí na internet, eu nunca mais votarei em fulano de tal, puxa, ele me traiu, ele fez, ele aconteceu.
Há muitos desapontamentos, tal como José e o copeiro. José disse, poxa, eu te ajudei. Quando você for falar a Faraó, não se esqueça de mim, por favor, eu estou aqui preso. E ele foi falar com o Faraó, o copeiro, e se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de você. Deus não, o Senhor Jesus, quando eu estou falando Deus, estou falando do Senhor Jesus Cristo, não se esquece sequer de uma lágrima nossa, amada. Ele não se esquece. Quinto lugar, que o inimigo usa como arma, lembra que nós temos as armas espirituais poderosas que anulam tudo isso, que é o desencorajamento. Você sabe que o desencorajamento leva à depressão. E hoje, o grande sábio Salomão diz, como você imagina em sua alma, é aquilo que você é. Então, o que você está imaginando? Ah, apóstolo, eu sou um pecador, eu sou um vermezinho de Jacó, eu não valho nada, diabo, e você começa, aquilo que você imagina é aquilo que você é. Disse o grande profeta Jeremias, nós estamos hoje tocando muito em Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, ele diz assim, Senhor, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Amado, não se deixe desencorajar. Pastor, mas eu estou com saudade da igreja. Puxa, estamos todos. Eu acho que é um ato de terrorismo, que as pessoas criaram no Brasil, muitos governantes, impedindo o povo de Deus, achando que o povo de Deus é vetor, achando que as igrejas vão contaminar todo mundo. Amado, para Deus não há nada demasiadamente maravilhoso. Não há. Então não se deixe desencorajar. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, disse Paulo aos Filipenses, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Sexto lugar, o espírito da depressão. Eu acho que isto é uma das armas fortes do valente. O espírito de depressão, as pessoas muitas vezes, por não darem ao seu momento de meditação da palavra, não crerem como deveriam de crer, ao seu momento de meditação da palavra, não crerem como deveriam de crer, deixam-se levar por um espírito de depressão. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, 2 de Coríntios, capítulo 1, diz assim, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Guarda este versículo. Deus está falando ao teu coração. Não se deixe dominar. Deus conforta, Deus consola. Deus está aí a cada momento. Ele está cuidando. Não há atrasos, não há desencorajamento, não há depressão, não há distrações, não há enganos que possam prevalecer. E, finalmente, as dívidas. Você sabe que no Salmo 143, 9, Salmo 143, 9, a palavra do Senhor diz assim, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, é em ti que eu me refugio. Eu acredito, amado, que dívidas são coisas más, trazem infelicidade, trazem angústia, e o inimigo usa, às vezes, uma dívida para deixar a pessoa oprimida, limitada, incapacitada. Paulo disse em Romanos 13, 8, ele disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então o Senhor, amado,
Ele nos livra da mão do ímpio, Ele nos livra de todo o mal. Você tem que confiar. Lembra-se que no início, quando eu falava na hora do ofertório, eu disse, quando você ouve Deus, segue o que Deus diz, a sua vida anda para frente, não anda para trás. Mas quem não dá ouvidos, acha que a dívida já é o ponto final da sua vida. E Deus diz em Filipenses 4,19, ele disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então eu tenho consciência, mas eu confio tanto em Deus. Aliás, eu não tenho alternativa. É que no meu coração e na minha mente não há espaço para eu não confiar. Eu confio e confio. Eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus suprirá todas as nossas necessidades, e eu sei que as nossas armas são poderosas para destruir, sejam dívidas, depressão, desencorajamento, desapontamentos, atrasos, distrações ou mentiras e enganos. Creia nisto. O Deus a quem servimos tem um nome, Jesus. A palavra é viva e eficaz. A oração é a nossa força. A igreja é refúgio. A armadura nos reveste e nos capacita. Os anjos do Senhor estão lutando em nosso favor. A nossa confissão tem grande galardão. Vamos orar ao Senhor? São 9 minutos, 21 horas e 9 minutos. Pai amado e bendito, neste momento nos unimos, Senhor, em oração. Aqui nos estúdios, eu, a bispa, estamos juntos, Senhor, Felipe, Solange, Lalá, David. Do outro lado dos estúdios principais da igreja estão o bispo José Carlos, o Joás, o Wesley, o Rodolfo, as nossas equipes, Pai. Estamos unidos agora, Pai, em torno de uma verdade. A verdade da palavra. A verdade que não pode ser contestada. Ela é a verdade única, insufismável, inerrante. Ela é a palavra sagrada. E neste momento, Pai, nós declaramos que todas as armas do valente foram derrubadas, Pai. Foram jogadas por terra, Deus. Foram anuladas, foram canceladas. E neste momento, Pai, o espírito da vitória, Pai, erga, Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ancião, cada criança, cada família, Senhor, que está em torno deste apostolado, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Senhor, neste momento, Pai, ergue, Pai, o teu povo, Deus. Ergue para brilhar, afinal nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Senhor, esta luz não pode ser colocada num alqueire, Pai, dentro de um armazém escondido. Esta luz tem que ser colocada no cimo do monte. Esta luz tem que iluminar a cidade. Esta luz tem que ser luz que destrói as trevas, Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos que a base da vida, o pão de cada dia, Senhor, não nos faltará, porque não há um justo desamparado, não há um justo mendigando pão. Tu nos dás o melhor. Os nossos poços têm que estar cheios de água, as nossas cisternas têm que ser cheias de água. Senhor, vem com o teu amor, a tua bondade, a tua provisão sobre o povo da Igreja Cristo Vive, sobre o povo das nossas igrejas espalhadas pelo Rio, Brasil e pelo mundo. Onde houver um grupo familiar que diga, esta é a graça maravilhosa, vem suprir, meu Deus. Toda arma que foi forjada não prevalecerá. Toda ordem que foi emanada dos infernos, Senhor, não prevalecerá. A língua que nos condena será condenada em juízo. Vira coisa nenhuma, porque o Deus a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso, é a luz das nações, meu Deus. Senhor, provê, Senhor, para o nosso povo, para o povo de Deus na face desta terra. Provê, Senhor, que nada nos falta, Senhor, que todos nós possamos ver a diferença entre o que serve e o que não serve, o justo e o injusto. Brilha o sol da justiça, meu Pai, brilha o sol da justiça.
Que neste momento as famílias estejam protegidas pelo sangue do Cordeiro. Oh Deus, manda a chuva, Senhor. Manda a chuva serode, as primeiras chuvas. Manda provisão, Senhor. Manda provisão para o teu povo, Senhor. Manda provisão, que não haja depressão, não haja, ó Deus, desencantamentos com a vida. Pelo contrário, não há desânimo. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Pai, visita agora cada família da Igreja Cristo Vive, cada família evangélica no Rio, no Brasil e no mundo, onde houver uma doença, Senhor. Nós enviamos agora o Salmo 107:20, enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal. O que é mortal seja agora curado, o que é mortal seja agora destruído, o que é mortal seja agora reparado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, não há atrasos no modo e no tempo de Deus. Eu sei que não cabe ao homem determinar os seus caminhos, é Deus quem os determina. E que neste momento o caminho da vitória esteja na tua vida, o caminho da vitória esteja na tua fonte de renda, o caminho da vitória esteja na tua família, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, no teu empreendimento. A marca do sangue, o revestimento deste manto da graça de Deus. Senhor, neste momento oramos pelas pessoas que estão dentro de hospitais. Oramos pelos profissionais, Senhor, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas. Ah, meu Deus, os farmacêuticos, Pai, que estão preparando essa parte da farmacologia, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Desde a pessoa pequenina que está dentro de um hospital, numa clínica, Deus, até ao médico que é o supervisor do CTI, Deus, manda agora, Senhor, anjos, Senhor, renovando forças, curando, tirando pessoas da intubação, Senhor. Oramos neste momento pelo irmão Cleuto, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os céus, Senhor. Vai mandando, Senhor, vai mandando a tua provisão, vai mandando o teu fogo para queimar tudo que é arma do valente, Senhor, para que seja saqueado o despojo, Senhor, e a tua graça prevaleça, o teu nome prevaleça, a confissão prevaleça, os anjos prevaleçam, a palavra prevaleça, Senhor, em nome de Jesus. Alegra o teu povo, Pai. Alegra o teu povo, Senhor. Alegria do Senhor em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvamos, Senhor, porque nós sabemos que a cruz está vazia. Sim, Deus. Quando durante 3 dias parecia que tudo estava acabado. É verdade, Deus. Tu estavas ressuscitado. Sim, Deus. Estava trabalhando, Senhor. Tu não estás parado numa cruz, tu estás vivo. Aleluia, ressuscitaste. E por isso que nós começamos a agradecer, Senhor. Sim, Deus. Agradecer porque no tempo do estio, os nossos poços jorrarão água. Água, Senhor, água, Deus. A cisterna cheia. Senhor, até o inferno e disseste, catargeu. Quando tu prendeste o valente, foi para que nós entendamos que tu és mais poderoso do que qualquer mal dessa terra. Mais, Deus. E nós nos apegamos a isso, Senhor. São dias difíceis, talvez dias jamais vistos, mas maior é o que vive em nós. Maior, és maior, Deus. Senhor. És maior, Por Pai. isso, Senhor, nós acalmamos a nossa vida. Glória Senhor. a Deus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Com paz. Porque nós sabemos que não há ninguém, nem nada nesta terra Nada, maior Deus. do que Não. o Teu nome e o Teu poder. És o poder dos E sabemos poderes, que Pai. toda língua, todo joelho, todos se prostrarão a Cristo Jesus. Aleluia, Tu és Deus. nosso Deus, Tu és nosso Obrigado, refúgio, Senhor. Tu és nosso amigo, certo Sim, em Deus. todas as horas. Sim, Deus. E agora, Senhor, que haja um renovo. Um renovo, Senhor. Deus. Um E renovo. agora os irmãos que estão nos seus lares, na sala, no quarto, no trabalho, aonde quer que estejam, Senhor, que haja paz. Amém, Que haja Senhor. segurança. Não Senhor, temas. Porque o nosso Deus
é mais é valente. mais do que valente. Aleluia, Tenha uma Pai. noite abençoada. Oh, glória a Deus. Espere o melhor de Deus. O melhor, Deus. Não espere o que vai acontecer de mal. O ser humano tem o hábito de achar, vai acontecer mal, vai chegar à minha casa. Não. Não, praga nenhuma. Praga nenhuma. Praga nenhuma. Deus está no controle, Ele é que permite as coisas acontecerem e Ele quer o melhor para nós. O melhor, Deus, Cremos, recebemos, mas eu Pai. não consigo ver. Você não tem que ver, sabe por quê? Hebreus 11 diz que a fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer que Deus é poderoso, para fazer aqueles que são fiéis. Amém, Jesus. Receba um restante de semana recebo. abençoado. Eu tomo posse, Pai. Tome posse do melhor. O melhor, Deus. Não pense que é o mal para você. Não, o mal não foi para nós. O bem maior que Jesus tem nos dado todos os dias. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, igreja amada, noiva de Cristo, ataviada de branco, vitoriosa, como Jesus declarou. Amém. Tu estás por cabeça, tu não és por cauda, estás sempre por cima, não estarás por baixo, terás para emprestar, não tomarás emprestado, porque Deus falou, está escrito, nós cremos. Boa noite, igreja. Graça e paz e até domingo. Graça e paz, graça e paz.